Live Sexta Luxo começando agora para a gente falar de vários assuntos que vocês mandaram. Vamos falar de dificuldades durante faculdade, pós-formado, primeiro salário, residência, não fazer. Vamos falar de insegurança na hora de atender, como dar notícia ruim, quais melhores especialidades, enfim, vamos fazer um apanhado geral aí, um resumo de tudo que vocês mandaram de sugestões de temas para a Live Sexta Luxo de hoje. Então não perde, vai ter muita coisa bacana, vocês vão poder mandar aqui também para eu ir respondendo, para a gente poder esclarecendo alguns pontos principais da faculdade, principalmente do curso de medicina, que vocês não vão ter isso na faculdade. Então a gente aproveita aqui para tratar esses assuntos, porque na faculdade acaba ficando com o foco estritamente no que é técnico e acaba passando algumas outras coisas que faz muito a diferença na hora da gente atender. Então vamos todo mundo chegando, uma boa noite a todos, uma excelente sexta-feira para todos nós, um excelente final de semana que está começando. Espero que todo mundo tenha tido uma semana abençoada. Luiz, vamos falar geral aqui do que vocês mandaram de dúvidas, sobre dificuldades da faculdade, como estudar ao invés de para não ficar procrastinando, as dificuldades da faculdade, depois, a hora que forma, como conseguir o primeiro emprego, vamos fazer um apanhado, vamos falar de salários, vamos falar de especialidades, eu recebo muito isso, e tal especialidade, e tal, e ganha dinheiro, e não ganha, enfim, vamos falar sobre isso também. Falar de contato médico-paciente, como que a gente estabelece uma boa relação, como que a gente pode dar notícias ruins, tem alguns protocolos para isso, o Spikes é um deles, por exemplo. Eu vou falar sobre isso, não precisa decorar um protocolo específico, tem um jeitinho a mais para a gente dar notícia ruim ou dar uma notícia de óbito, eu vou comentar sobre isso também. Vocês vão me lembrando aqui, porque muita coisa, até anotei um pouco aqui do que vocês mandaram, mas caso eu vou falando, vocês podem mandando aqui também, eu vou parando, dando uma olhada, porque aí a gente vai comentando sobre isso. Aproveita então, pessoal, vamos aproveitar, ó, marca aqui no aviãozinho, clica aqui no aviãozinho, manda para o seu amigo da medicina, traz ele para essa live, porque a gente vai bater um papo aqui de coisas que vocês não têm na faculdade. Então, vou até colocar, deixa eu ver se dá para pôr o nome aqui, ó. Assuntos que vocês não veem na faculdade. Assuntos que a faculdade não conta. Pronto, deixa eu ver, acho que foi isso, pronto. Então manda pro amigo aqui, ó. Clica aqui no aviãozinho, vê quem é da medicina, manda para ele, traz ele para cá, fazer pergunta aqui também, vou tentando responder. É claro que vocês às vezes vão mandando muito, eu não consigo, não dou conta de parando, senão não vai. Mas vou falar de maneira geral aqui. Esse aqui não salvou, né? Deixa eu ver onde que salva aqui, deixa eu ver se dá para fixar. Aí, ó, fixei, agora sim. Assuntos que a faculdade não conta. Isso aí. Então vamos lá, vamos mandando aí para o amigo para trazer ele para cá. Vamos começar falando da faculdade. A gente faz aí o cronológico. Vamos falar primeiro aqui da faculdade, internato, depois assim que termina e vamos falando numa sequência aqui. Durante a faculdade, eu falei para vocês já algumas vezes das 3 grandes dificuldades que a gente passa durante essa jornada na faculdade de medicina. A primeira delas é a hora que a gente entra. Você está lá, vem do cursinho, vem estudando para entrar em vestibular e entra. Acha que estudou bastante. Para que entra, vê o tanto de matéria que tem na medicina. Esse é o primeiro grande choque. É um assunto sem fim, a medicina é assunto sem fim, é muita matéria, muita coisa. Geralmente as matérias básicas do primeiro e segundo ano, quem já passou aqui, a grande maioria acho que já passou, é bem pesado, são matérias pesadas, difíceis, aprofundado, enfim, é o triplo, 10 vezes mais difícil do que o que a gente tem para entrar. Eu me lembro bem quando eu estudei um ano sozinho, não fiz cursinho, e aí passei no final do ano, graças a Deus, aqui na Federal, e aí eu estudei igual louco. Na verdade, eu estudei muito no terceiro colegial e depois nesse um ano. Até o segundo colegial eu estudava para a prova. Aí no terceiro peguei para valer, estudava o dia inteiro. E aí terminei, não tinha condição de fazer cursinho, fui estudar sozinho. Peguei o material e fui dar aula de reforço de física, química, matemática, biologia, e estudando, e tinha que parar para dar aula, estudando sozinho, aquela agonia de estudar sozinho, sem um direcionamento, sem alguém mostrando um caminho. E aí eu fiquei naquilo, graças a Deus passei, só que estudei igual louco, 2 anos, aí estudava praticamente o dia inteiro. Achei que tinha estudado muito na minha vida. Nossa, a hora que eu entrei, que conheceram matéria, assunto, enfim, que não tinha fim. Caramba, é muita matéria. Então esse é o primeiro grande impacto que a gente tem. Segundo grande impacto, quando está indo para o internato. Essa transição das matérias, a hora que você realmente começa a colocar mais a mão no paciente, a hora que você começa a passar nas clínicas, caramba, esse é outro impacto que a gente tem. Porque você fica, caramba, estudei tanto,
Agora estou aqui, que vou começar a colocar a mão, vou atender paciente. Eu não sei atender, não sei uma gripe, não sei resolver, não sei prescrever. Às vezes algum parente manda um WhatsApp, manda um liga. Na minha época não tinha nada disso, não tinha celular, então não, era menos. Mas eu garanto que para vocês deve ter bastante isso. Familiar mandando, olha, eu estou com tal coisa, o que eu posso tomar? O que eu posso fazer? Vocês devem receber esse tipo de mensagem direto. E aí você fica, caramba, estudei, estou no meu 4º ano, estou no meu 5º, ou estou no 6º ano, e não sei, estou com uma dor aqui na barriga, você fica, caramba, o que será que pode ser? Fica perdido, e aí dá aquele segundo desespero, né? Fala, puxa, mas já estudei tanto nesses anos iniciais da faculdade, e ainda assim não sei nada, não lembro de nada, não sei, e o que eu estudei eu não lembro. É esse o segundo grande impacto, isso acontece muito, principalmente porque a forma do ensino está mais focada em você decorar os assuntos e não entender, e não aprender. E aí é óbvio que a gente não vai lembrar depois. Eu passei por isso também. Na faculdade a gente fica massacrado para tirar nota, para saber rodapé, para saber detalhe. Não importa muito pouco se você vai saber usar aquele assunto depois. Olha que incrível, né? Mas isso é o que acontece. Fica mais aquela pressão que você tem que decorar rodapé, tem que decorar síndrome bonita, síndrome rara, von Hockenhausen, neurofibromatose, que eu até falei disso essa semana. Você tem que decorar isso daí, tem que saber, síndrome de Lynch, é bonito. E para a prática, para o dia a dia? Isso não vale de nada, mas para a prova você acertou. E aí? Porque você acertou na prova quer dizer que você vai lembrar na hora que você estiver no seu internato, na hora que você estiver de frente com o seu paciente que está com uma simples colecistite, que está com uma simples dor abdominal, que pode ser uma pancreatite, ou que chega com asma, com bronquite, com DPOC, paciente que chega com dor no peito. Olha como que essas coisas do dia a dia, as coisas que você deveria realmente estar sabendo, a faculdade não aborda dessa forma, é mais aquele rodapé, mais aquele... Vamos falar dor no peito, IAM, o que é importante para a prova? Infarto de VD. Caramba, fica parecendo que só chega paciente com infarto de VD, então todos os infartos de VD, a maioria dos infartos é infarto de ventrículo direito? Não, é a minoria. Mas é o que cai na prova, então você sai com aquela sensação de que infarto de VD é o que há, é o que mais chega. E não é. E não só para isso, você pega alguns outros temas, é assim, ele fica só no rodapé, no detalhe. E aí o básico, o dia a dia, o feijão com arroz, não. Então dá muita diferença de você estudar para a vida, estudar para a prática e guardar o assunto do que você estudar para uma prova. É muito difícil, quando você estuda para uma prova, você lembrar disso depois de um tempo. Por quê? Porque um dia é uma prova disso, outro dia é prova de outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e outro assunto, e outra matéria, e outro rodapé, e outro detalhe. Quem que lembra disso tudo depois? Não lembra. E muitas coisas, quando é estudado dessa forma, quando você, enfim, está sendo massacrado na faculdade dessa forma, muitas coisas são decoradas sem entender. Então, poxa, eu lembro lá que paciente que chega com insuficiência cardíaca, que vai ser o tema da nossa próxima live, segunda-feira, chega lá, puxa, eu lembro lá do tal de quente, frio, úmido e seco, enfim, lembro lá mais ou menos, mas aí eu não lembro, é furosemida, acho que é para todo mundo diurético. Olha como que perdeu de você entender o que está se passando e poder pensar, não, mas eu lembro lá é dobutamina, furosemida, mas quando que eu vou usar? Em quais situações que eu vou usar? Se você não entendeu, não tem como você deduzir isso. Não tem como você raciocinar, não vou usar dobuta agora, vou usar furosemida. Não, vou entrar aqui com um vasodilatador, vou fazer um nitroprussiato, vou fazer uma nitroglicerina. Se você não entendeu, você não vai saber usar. Você sabe que é isso daí que usa, que na prova é exatamente isso. Paciente de insuficiência cardíaca, tal, quais as medicações que você vai usar? Aí você tem lá nas alternativas, nitroglicerina, furosemida, dobutamina, você, acertei. Aí essa aqui, 10, já tirei 10. Tá, e a hora que você está de frente com o paciente? E aí? Você vai fazer as 3? É assim que funciona? Não. Olha a distância que é você pensar, raciocinar para a sua vida, você entender aquilo lá para usar, do que você tirou a nota na prova, ou na prova de residência, ou na prova da faculdade. Olha o abismo. E aí que eu entro no terceiro grande choque que a gente tem na faculdade. O segundo, então, é geralmente quando a gente vai para o internato, que começa a pôr a mão, começa a examinar paciente. E o terceiro é quando forma. Caramba, você está com o carimbo no bolso, e aí? É você e o paciente está lá na sua frente.
Ah, não, mas eu estou num lugar, tem um colega que está junto. Legal. Esquece isso, medicina é você sozinho. Por incrível que pareça, né? A gente pensa, ah, não, mas eu vou para um hospital, eu passei por isso, eu vou para a Marinha, eu quero ir para as Forças Armadas, porque lá eu vou ter uma retaguarda, lá eu tenho outros médicos para me ajudarem, lá eu peço ajuda. Esquece isso, você está sozinho, é você e o paciente, a conduta é sua. O paciente chega de madrugada, o paciente chega final de semana, você não tem para quem pedir, você não pode contar com isso. Você não pode contar com ficar inseguro. Não, caramba, mas eu não sei aqui, eu fico inseguro para atender. Se chegar alguma coisa que eu não sei, mas eu tenho um amigo, eu tenho celular. Não tem, você está sozinho. Você e o paciente e Deus. É isso. E eu fui vendo isso. Quando eu formei, fui para a Marinha, achando que ia ter essa segurança, essa retaguarda. Estou num hospital, tem outros colegas. Não, você atende à noite, você atende final de semana e é você sozinho. O colega não atende o celular, você manda mensagem, não tinha WhatsApp na minha época, já tinha celular nessa época da Marinha, mas não tinha WhatsApp e era cobrado, a gente mandava, olha isso, né? Olha a evolução das coisas. Quando você contratava um plano, você pagava pelo plano, pagava pelas mensagens, e era mensagem de texto, não tinha de foto. Foto acho que estava até começando. Mas era qualidade péssima e você pagava por isso, pagava pelas mensagens. E na época era pré-pago, nem tinha, acabava o plano, poxa vida, e agora como que eu faço sem mandar mensagem? Tinha tudo isso, então não dá para contar com isso. Não dá. Você depende, é de você, do seu conhecimento. Você tem que ter a segurança para atender sozinho. Se você tiver alguém junto, algum outro colega, algum outros médicos, puxa, isso é bônus, isso é lucro. Mas pensa sempre que é você sozinho com o seu paciente. E é a sua conduta que coisa de 1, 5, 10 minutos faz total diferença na vida do paciente. Então não dá tempo. Tem situações que em 1 minuto, se você não decidir, o paciente chegou, está chocado, está ruim, paciente fazendo baixa saturação lá, emergência, meu Deus, tubo. E aí, o paciente está com 5/0 de PA, não tem diastólico, só tem sistólica de 5, de 6, ou está 6/2 a PA. E aí, é você sozinho, você vai ligar para quem? Você vai olhar o celular para quê? Não dá tempo. É você lá, e aí, você vai fazer fentanil e midazolam? É um esquema ótimo para todos os pacientes? De jeito nenhum, de jeito nenhum. O paciente chega com 6 de PA, se você fizer fentanil e midazolam, ele vai parar. Olha como que a sua atitude em 1 minuto muda tudo. Ah, não, mas eu sei, dá para fazer etomidato não muda PA, perfeito, 0,3 mg por quilo, não dá tempo de ficar procurando o celular dose para isso não, para outras coisas dá, mas para isso não dá tempo. Chegou lá, não, pode me dar o etomidato, doutor, quanto que a gente vai fazer? Ah, meu Deus, e agora? Não, 0,3 por quilo, a ampolinha vem com 20 mg, o paciente pesa 70, ali faz uma ampola inteira, manda bala, pode fazer. E aí, vai fazer fentanil de pré-droga? Não, vamos usar ketamina, estabilizar, vamos fazer um soro de pré-droga, vamos pedir para preparar noradrenalina. Quanto, doutor? Não dá tempo de você procurar. Ah, põe para mim 2 ampolinhas de um soro de 92 de glicosado, pode começar a colocar com 3 ml hora, 5 ml hora. Não tem bomba, doutor, não tem, só tem microgota. Legal, começa com 3 gotas, 5 gotas. Situação que não dá tempo de você consultar ninguém, não dá tempo de pedir ajuda, o paciente está lá. E literalmente a vida dele está na sua mão. E esse é um choque tremendo quando a gente realmente cai na real. E eu passei por isso, caí na real, achei que fosse ter segurança, achei que fosse ter mais retaguarda para atender na Marinha. Tá, poxa, um hospital, tem 20 médicos lá, caramba. Não, você está sozinho. E em situações aí que eu começava a ver, caramba, será que só eu estou inseguro? Não tinha rede social, não tinha essa troca que hoje tem, essa facilidade que hoje tem. Então a gente eu saía, estava com o pessoal lá que foi, nós éramos em 13. Tem até uma situação, não nada a ver com a medicina, mas olha que interessante, né? Eu fui servir a Marinha lá em Corumbá, divisa com a Bolívia, dá 400 quilômetros aqui de Campo Grande. No caminho, uma das vezes indo, puxa, cruzava com bicho direto no coisa. Minha atual esposa era minha namorada na época, então eu vinha para cá quase todo final de semana. E aí numa dessas vindas, eu voltando para lá, caramba, uma cobra no meio de uma ponte assim, uma cobra gigantesca, uma jiboia enorme. Aí tava eu e um colega que atendia lá, inclusive, a gente parou, vamos lá ver. E aí essa cobra entrou num cano
entrou a cabeça, gente, meio de longe, né? E o medo. Corajoso que só, né? Para uma cobra ali. Ela foi entrando no cano. E aí eu falei, agora vamos lá, porque agora não tem como ela voltar. E aí que eu lembrei disso por causa do celular, que a filmagem era muito ruim, a qualidade era péssima do vídeo, tinha um Nokia. Peguei, fui lá filmar, mexendo na cobra, assim, porque ela já tinha entrado, não tinha como ela voltar mais. Então a gente mexendo, filmando, e depois de uns anos, há pouco tempo, agora eu vi esse celular, filmagem horrível, assim, não dá para... Via celular, não, vi num HD do computador, era horrível. Situações que a gente acaba passando, e aí isso foi legal, isso valeu a pena, essas experiências da Marinha, saltar de paraquedas, andar de navio no meio do Pantanal, sair para missão, atender ribeirinho, caramba, isso foi legal. Essas histórias dá para contar um dia ainda, histórias passadas na Marinha. Uma vez atendi um ribeirinho, um espinho de peixe transfixou o pé dele, a gente teve que trazer de volta para o Corumbá, porque não tinha o que eu fazer lá no navio, enfim, isso eu conto uma outra oportunidade, essas histórias. E aí eu fui vendo com isso tudo, atendendo lá e vendo, caramba, será que só eu tenho essa insegurança? Que é uma das coisas, inclusive, que mandaram aqui de insegurança para atender, de aquele frio na barriga. É normal isso, gente, é normal. Esse abismo que tem entre o que a gente tem na faculdade e o que a gente viu. Chimelo Lopes. Fui porque a gente era obrigado a ir para a Marinha. Quando eu me formei aqui em Campo Grande, eram 2 faculdades só. A federal, onde eu fiz, e tinha uma particular. Então, todos os homens eram obrigados a se alistarem, a oferecer lá, e a falar, olha, estou aqui. E chamava todo mundo, porque o tanto de vaga que tinha preenchia com todos os homens praticamente que formavam. Quem passava na residência podia trancar e fazer depois. Eu queria servir, eu já queria fazer mesmo. Então, fui como médico da Marinha, servia as Forças Armadas. E aí, a hora que eu fui vendo, atendendo essa insegurança e tal, eu um dia comentei com que é um amigão meu, inclusive ele é um oncologista clínico, comentei dessa insegurança, falei, caramba, dá um frio na barriga, né? Quando chega uma emergência mais assim, eu peguei algumas, dá um frio na barriga, né? Ele, em mim também, dá. E aí que a gente foi vendo, conforme fui fazendo amizade, conversando com os outros que estavam lá, fui vendo que era todo mundo nessa, todo mundo com essa mesma insegurança, esse frio na barriga. Isso é normal. Não deveria ser assim, não deveria. A gente deveria sair da faculdade já pronto ali, pronto, sem frio na barriga, já conseguindo atender, desenrolar o raciocínio clínico, Infelizmente isso não acontece, não vai acontecer nos próximos anos, porque precisaria mudar a grade de ensino, mudar a forma de ensinar, mudar. Infelizmente isso não vai acontecer por agora, né? Infelizmente. Então, tem que aprender a ir contornando isso. E quanto antes você conseguir ter essa noção, ter essa ideia de que estudar para a prova, estudar para a prova de residência, estudar para a prova da faculdade é uma coisa, estudar para a vida, para atender paciente é outra. Quanto mais cedo você reparar e notar e realmente entender isso, vai facilitar demais a vida, demais. Vai trazer muito mais segurança para atender, tanto no internato quanto depois, na hora que formar. Porque a hora que a gente forma, que você tem esse baque, caramba, aí é correr atrás, só que você está trabalhando, dando plantão, várias horas, chega cansado e você tem que pegar um livro, tem que revisar, puxa vida, é muita coisa. Sem um direcionamento, você vai pegar lá, puxa, não lembro direito lá de asma, vou dar uma revisada aqui, por onde? Já começa por aí. Você pega um livro de asma, tem 1 milhão de coisas. Tem o artigo, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, topíssimo de asma. Tem o próprio GINA, que é o combate global à asma, excelente, só que são longos. Aí você vai pegar para ler, pós um plantão de 12 horas, pós um plantão de 24 horas. Meu Deus, você não consegue desenrolar o raciocínio com aquilo. Então, vai levando muito tempo para isso, para você estudando sozinho, revisando. Por isso que quando a gente forma, se você deixar para tomar esse choque que eu deixei, de sentir que a realidade é completamente diferente do que a bolha que a gente vive na faculdade, do que a forma como a gente é obrigado a estudar na faculdade, quanto mais cedo você perceber isso, tiver essa consciência, vai fazer total diferença depois na hora de atender, na hora de desenrolar os casos, na hora que estiver na frente do seu paciente, vai fazer diferença. E aí eu já aproveito e puxo que mandaram, como fazer com pandemia, com aula EAD, desanimado, muita matéria atrasado, procrastinando, o que fazer? Qual que é a lógica disso?
Por quê? Por que a maioria, se a gente for pensar, muitos, não sei se é a maioria, mas muitos acabam procrastinando, não tem ânimo para estudar, não tem vontade, pega um assunto, às vezes fica 2, 3 dias no mesmo assunto, enrolado, patinando, não vai para frente. Por que isso acontece? E por que aí a hora que pensa, vou estudar, caramba, faz 1 milhão de coisas, arruma 1 milhão de coisas para fazer, vai ver notícia, vai ver isso, vai ver aquilo, passaram 3, 4 horas, às vezes com o celular, às vezes no computador, viu milhões de coisas, passou 2 horas, fala, puxa, não estudei nada até agora. Por que acontece isso? E é frequente, é muito frequente, mais do que deveria. Por quê? Porque é normal estar desestimulado com tudo isso. Além disso, de toda essa situação, de tudo isso que a gente está passando, poxa, muitas aulas EAD não estão adaptadas, e é aquela aula maçante, é aquela aula focada em rodapé de livro, focado no que você tem que decorar e não entender. Poxa, quem que anima a estudar desse jeito? É muito difícil. E para quem está estudando mais sozinho, que acontecia, não sei agora, quando a pandemia ainda está meio parado, mas que eu vi acontecer com o PBL, de deixar muito jogado, largado. Estuda tudo aí depois a gente discute na tutoria. Como assim estuda tudo, sem um direcionamento, sem mostrar o que é mais importante? E nós, enquanto estudantes, se você não tiver alguém te falando o que é mais importante, não tem como você deduzir, você não está atendendo o paciente ainda. E mais, né, um abismo ainda, para quem está na faculdade, parece que é uma coisa muito distante ainda atender paciente, dependendo ainda do ano, e não consegue ter essa visão, é normal, não consegue pegar um assunto e falar, peraí, desse assunto o que é importante? É normal, se não tiver o direcionamento, não tem como adivinhar, não tem como ter bola de cristal. Você pega um capítulo para estudar de pneumonia, caramba, tem 10 scores diferentes, Smart Copy, tem o PORT, PSI, tem o CURB, CRB, e aí eu vou usar qual? Poxa, se ninguém te fala que o CRB 65 é o mais prático, é o mais para o dia a dia, você não tem como deduzir. E aí como que você, pensa no seu cérebro, que evolutivamente nosso cérebro ele faz de tudo para poupar energia, faz parte da adaptação da natureza, ele quer que você poupe energia. Porque para a natureza, se a gente pensar desde os primórdios, ele quer que você mantenha o máximo de energia para situações de perigo, para você correr ou lutar. E na hora da caça, na hora de você conseguir seu alimento, você está com plena energia. Viu um predador, você tem que correr. Para isso, o cérebro quer que você poupe energia. É óbvio. Então, a tendência nossa, a tendência natural do nosso cérebro, do nosso organismo, é procrastinar. Isso faz parte da espécie, não só humana como animal. Faz parte, a gente procrastina. Por quê? Para o nosso cérebro? Não. Aí pensa só, lá no seu inconsciente, lá no seu cérebro, ele é assim, puxa, eu sei que tem, você já pensando, caramba, eu tenho aquele capítulo imenso para estudar de asma, DPOC, fibrilação atrial, de distúrbios hidroeletrolíticos. Não, meu Deus do céu, só de pensar você já chora aqui. Seu cérebro vai querer que você estude? Aí você senta lá, não, hoje eu vou estudar hipercalemia. Não, eu estou decidido, estou aqui firme, não vou procrastinar hoje, vou sentar e estudar hipercalemia. Você vai ser tapeado pelo seu cérebro, ele vai dar um jeito, porque a hora que você sentar, vai aparecer um pop-up, vai aparecer um negocinho, você olha aqui, peraí, deixa eu ver essa notícia aqui, não, deixa eu só ver essa fofoquinha, uma fofoquinha aqui, deixa eu ver aqui uma fofoquinha, meu celular tá perto, só um minutinho aqui, o computador tá aqui, mas, aqui, deixa eu dar uma olhadinha na rede social, você vai passar 2 horas ali, caramba, não estudei. Por quê? Porque seu cérebro não quer que você estude aquilo que é chato, aquilo que é desestimulante, que ele sabe que você vai gastar uma baita energia, um pensamento e que não vai ser produtivo. Por que ele vai querer que você estude isso? Não vai querer. E aí qual que é a tendência natural? Procrastinar. Então faz parte isso. O que você tem que fazer para contornar isso? Primeira coisa, tira as distrações. A hora que for sentar para estudar, é sentar para estudar. Eu vou assistir uma aula sobre isso, eu vou ler um capítulo sobre isso, eu vou ler um capítulo. Ponto. Não vai para o celular, evita ficar vendo outras coisas, pega um local que tenha possivelmente um lugar tranquilo e tem que ter foco. E você colocar na sua cabeça que é aquilo que você quer. Para te ajudar, pega coisas que te dão mais prazer, vai assistir uma aula que você gosta, vai pegar um assunto que você gosta, tenta achar dentro dos capítulos de tudo, e nem sempre isso é fácil, algum
livro que você se identifica mais para poder ler, ou alguma aula que você se identifique mais para poder te direcionar para o que estudar, para você ter ânimo, porque quando a gente assiste uma aula bacana, uma aula que estimula, uma aula que você entende, que você sabe depois o que está fazendo, caramba, você sai extasiado da aula, você fica que a hora passa e você não vê e fica e fala, caramba, tanto que olha que loucura, uma coisa, né, que é uma tendência atual. Não que seja ruim, mas uma tendência. Ah, não, aulas curtas de 20 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, dropszinhos de informações, porque aí senão você perde logo a atenção. Se for uma aula mais longa, você não vai conseguir ficar esse tempo todo. Caramba, por que que não vai? Será que não é aquela aula que não está legal, que ela precisa ser curtinha, porque se ela for mais longa, aí sim você não vai ficar porque é uma aula chata? Então eu me pergunto um pouco disso, tanto que eu faço as lives de 1 hora. E no curso tem aulas de 2 horas. Eu sei, fica cansativo, não é que não fica. Mas se você vai trazendo o assunto, vai mostrando o caminho, passo a passo, vai mostrando o porquê, e que você vai acompanhando esse entendimento, você fica lá que você presta atenção, você vê, puxa, passou 1 hora, nem vi. Porque o negócio está fazendo você entender. Você está fazendo parte daquele assunto, daquele tema. E não simplesmente está jogando o tema para você, decora isso, e isso, porque eu vou te pedir na prova. Olha a diferença. Olha a diferença. Caramba, você está lá, você fica aquela pressão, aquela prova, aquele negócio. Vai ter prova disso, vai ter prova disso. Isso cai na prova de residência. Você vai fazer prova sobre isso. Esse score aqui, que você não precisa ficar decorando, a maioria dos scores dá tempo sim de ficar pesquisando. Você não precisa ficar decorando. Porque score tem de monte. O score é para te ajudar, não é para atrapalhar a sua vida. Então, boa parte das vezes, chegou lá uma suspeita de TEP, puxa, score de Wells. Você tem que saber que existe, mas não precisa decorar. Vou lá olhar os tópicos. Poxa, vou ver aqui, ó. Chegou um paciente, uma suspeita de um AIT. Caramba, AIT eu sei que tem um ABCD2. Eu vou lá pegar, eu não lembro de cabeça, mas eu vou lá pegar. É um IAM sem supra, vou ver um score de heart, vou ver lá um tópico, hipertensão, vou ver um por um. Não precisa decorar. FA, chegou lá um Chades-Vasque. Você só tem que saber que existe, não precisa decorar. Para a prova precisa. E é justamente coisa que você poderia estar gastando o seu neurônio para aprender outras coisas mais úteis. Por exemplo, dose que eu falei de etomidato, dose de ketamina, dose de fentanil, isso você precisa, porque ali na emergência não dá tempo de pensar. E isso, de certa forma, até nem cai em prova. Você pedir dose para você disso não cai em prova, mas é coisa importante para você saber. Olha como que quando você muda a perspectiva, fica mais atrativo. Então faz isso para parar de procrastinar. Primeira coisa, pega a rede social, pega as coisas, tira coisas, tira páginas, tira coisa que não te acrescenta. Quanto menos distrações a gente puder ter, é muito melhor. Porque põe isso na sua cabeça, nós temos a tendência de procrastinar. Isso é normal do ser humano. Então se a gente puder ajudar, pegando aulas mais interessantes, pegando assuntos mais interessantes, tentando mudar a forma de ver esses assuntos para deixá-los mais interessantes, isso já é um ponto que vai te ajudar. E tira distrações, você vai estudar no computador, deixa o celular para lá, não pega, porque se você pegar, você vai abrir a bendita rede social, vai ficar, a não sei que você esteja assistindo aula lá, assistindo uma live, aí tudo bem, tá liberado. Agora, se for ver outra coisa, não, evita distrações. Comece a fazer um limpo aí no seu Face, no seu Insta, em coisas que não te acrescentam. Porque você está lá, aparece a bolinha lá em cima, você vai lá e clica, é um assunto, uma fofoca, o que te acrescentou aquilo e você precisava ter estudado um assunto e estava vendo fofoca? Não que você não possa ver uma fofoca, pode, mas restringir na hora de estudar é hora de estudar, a hora de assistir uma aula é hora de assistir uma aula. Então esse é um ponto, e tentar melhorar aí a forma de ver os assuntos, porque ficando mais atrativo, o seu próprio cérebro fala, olha a diferença, né? Você assiste uma aula chata, maçante, aí você tem que estudar aquilo lá. Seu cérebro vai querer? De jeito nenhum. Agora você assiste uma aula, caramba, você sai extasiado da aula. Meu Deus, entendi esse assunto, FA, caramba, entendi que é aquele curto-circuito lá em cima. Para quem não viu, tem uma live de FA no canal, hein? Assiste lá. Tem uma tempestade lá no átrio. Caramba, agora eu entendi que a FA não é a arritmia em si o problema, e sim um átrio que é doente. Caramba, você assiste, você fica extasiado sabendo exatamente. Depois, pensa só, dali uma semana, você, caramba, eu vou dar uma revisada em FA, ou vou estudar alguma coisa a mais, vou aprofundar alguma coisa a mais em FA. Seu cérebro vai querer, porque foi algo que te deu prazer, te deu bem-estar, você vai tender a procrastinar muito menos.
Então muda dessa forma, pega coisas mais atrativas, coisas mais interessantes. E aí quando a gente forma, que toma esse impacto, que toma esse baque, né, que você fica, caramba, e agora? Aproveitando falar um pouquinho de Marinha, disso, a questão de financeira, ir para a Força Armada financeiramente não compensa tanto. Eu tinha um pouco essa visão também de que indo para a Marinha a gente ganha mais, não ganha. Se você for dar plantão, trabalhar fora, vai ganhar muito mais do que trabalhando nas Forças Armadas. Não que o salário das Forças Armadas seja ruim, não, isso é muito bom. Mas trabalhando fora, no mesma carga horária, geralmente dá para ganhar mais. Dá para conciliar você na Força Armada e trabalhando fora. Mas dependendo de onde você pegar, tem missões que às vezes você fica 15 dias fora e se você tiver algum plantão fixo, você vai ter que passar. Então tem tudo isso para ponderar. Então pensando financeiramente não compensa. Aí uma das coisas que muita gente manda, doutor, qual profissão, qual especialidade que é do futuro? Cardio ou neuro? Cirurgia disso ou daquilo? Gente, esquece isso. Esquece, não pensa dessa forma, que não é assim que funciona. Não é você pensar, eu quero escolher uma especialidade que tem um futuro top. Não é assim que escolhe. Você não escolhe, você é escolhido pela especialidade. E não é pensando na parte financeira, não é pensando se você vai se dar bem ou não. Não é dessa forma. Você tem que ver o que te atrai e não é, pelo amor de Deus, não é a residência que vai te fazer um bom médico. Não é a especialização, não é a pós-graduação, não é nada disso que vai te fazer um bom médico. Então desvincula essas duas coisas, porque são dois equívocos. Primeiro é ter isso na cabeça, que eu só vou ser um bom médico se eu fizer uma residência, se eu fizer uma especialização, senão eu vou ser meia boca. Esse é o primeiro equívoco. Segundo é pensar dessa forma, eu tenho que escolher alguma especialidade, alguma pós-graduação, alguma coisa que dê dinheiro, que eu fique bem, que seja promissora. Não é por aí a escolha. Residência, especialidade é igual casamento. Olha só, faculdade é o namoro. Você está no namoro, na faculdade, não fica pensando no casamento. Pensa só, você acaba de arrumar um namorado ou acaba de arrumar uma namorada. Acabou de arrumar, tá lá, aquele começo de namoro, aquela empolgação, tudo é lindo, coisa de namoro tudo é lindo, né? Tá apaixonadão e tudo mais, eu chamo disso a fase lua de mel, geralmente passa em 1 ano e meio, mas é a fase lua de mel, você tá lá empolgadão, né? Imagina se você tá lá e chega assim, seu namorado ou sua namorada. Caramba, qual igreja que a gente vai casar, hein? Vamos escolher a igreja? Igreja? Porque o nosso casamento. E dali 1 hora, e o buffet? Eu tô aqui na internet, tô vendo aqui os buffets, e a nossa lua de mel, vamos escolher. Você vai ficar olhando aqui e falar, peraí, mas faz 2 semanas que a gente tá junto, o que você está falando de casamento? Você vai pensar, vai correr disso. É exatamente isso que acontece. Está na faculdade, que é a fase do namoro, que você tem que ir lá bajular, trazer flores, que tem que curtir o namoro, aproveitar o que você está passando no namoro. Aí você está lá na frente pensando no casamento. Dá certo isso? Vai funcionar? Não vai. Então não fica com a cabeça lá para frente. Aproveita o namoro, aproveita a faculdade, aproveita os temas diversos. Aproveita para fazer estágio, aproveita para passar nas diversas áreas, para você ter contato com várias especialidades, porque aí sim você vai ser atraído. Aí você pode ser atraído, por exemplo, com um PSF, um UBS. Eu não quero fazer residência, eu preciso trabalhar, estou fazendo faculdade como a minha minha terceira faculdade, quero trabalhar uns anos. Não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado e é lindo, você está ali na ponta. Poxa, a PSF é uma das especialidades que mais mudam a vida dos pacientes, que mais impactam a vida dos pacientes e é uma especialidade, infelizmente, que não é valorizada nem financeiramente, nem no contexto, nem nas própria parte política não valoriza. Poxa, e é o médico que faz a diferença lá, que acompanha o paciente com diabetes, que acompanha com DPOC, porque a gente sabe que esse paciente não consegue passar no especialista. Então, quem maneja muitas vezes esses pacientes é o cara do PSF, é a mulher do PSF que está lá e não é valorizado. E às vezes você é atraído e gosta de estar fazendo diferença dessa forma. Não tem nada de errado, não fica pensando, quero ver parte financeira. Isso tudo é consequência. Tanto que se a gente fosse falar, que também mandaram, vamos falar de salário. Não depende da especialidade para falar se você vai ganhar mais ou menos. Não depende de você.
Você pode não ter especialidade nenhuma, vai atender numa cidade menor, vai atender num local que você faz a diferença na vida dos seus pacientes, que você atende de forma bacana. Poxa, para você não vai faltar emprego. Você pode abrir um consultório particular para atender clínica geral. Você vai ter paciente, porque eles vão olhar e falar, caramba, eu quero ir consultar com esse médico, porque ele conversa comigo, ele me ouve, ele sabe o que está fazendo, ele me passa as condutas certas. Você vai fazer a diferença. É isso que vai fazer você ganhar mais ou não. Não é a especialidade. E não é se você tem especialidade ou não. É claro que para os grandes centros, as cidades maiores, precisa mais de especialista do que de generalista. Então, para você conseguir um plantão a mais, conseguir uma posição, talvez sim você tenha que fazer residência. Mas não pode perder o foco que você é médico independente da sua especialidade. Então, aproveita o namoro, aproveita a faculdade, leva flores, lá estuda e faz. É fase lua de mel, tudo é lindo. Por quê? Na hora que você for escolhido por uma especialidade, não são as qualidades que vão te atrair. Então não é por aí que você tem que olhar. Qual especialidade que é legal? Qual especialidade que ganha mais? Qual especialidade que eu vou ter isso? Qual especialidade... Não é nada disso. Você tem que ver qual que é a especialidade que eu mais tolero, os defeitos. Porque no dia a dia, no pesado do dia a dia, que é isso que acontece no casamento. A gente começa um namoro, é atraído pelas qualidades, mas o que vai determinar você ir para um casamento ou não é se você tolera os defeitos. Olha que interessante. Atrai a qualidade, mas o que importa realmente são os defeitos, porque nós temos defeitos, todos. E você tem que ver se bate, se aquele defeito a outra pessoa tolera e se você tolera aquele defeito da outra pessoa. E quando tem isso, poxa, aí sim vocês somam para poder evoluir juntos. E assim também na especialidade, você tolera aqueles defeitos e junta com os seus ali, você vai para poder ir evoluindo dentro daquela especialidade. E é assim que você tem que pensar. Nada de ficar pensando no casamento antes da hora. Isso não dá certo, não dá certo. E você só vai sentir isso quanto aos defeitos se você tiver contato com essas especialidades. Porque no dia a dia a rotina é diferente do que você pensa que é. Eu terminei o 6º ano, quero fazer plástica, coloquei isso na minha cabeça. Tinha acompanhado algumas cirurgias plásticas, achei fantástico e são cirurgias fantásticas. Fiquei empolgado, quero fazer plástica. Seja uma médica humilde, sempre, né? Tem que ser sempre. E aí, comecei residência, trabalhei 2 anos, não fiquei nessa pilhação, meu Deus, tenho que ir para residência, não fiquei nessa pilhação, quero trabalhar, preciso financeiramente, quero me estabilizar primeiro, então vou trabalhar e depois eu quero fazer cirurgia. Fui, pensando em plástica, 2, 3 meses de residência, eu tinha certeza, não sabia o que eu queria depois, se ia ficar na geral, se ia fazer outra coisa, mas eu tinha uma certeza. Não queria plástica mais, porque eu convivi um pouco lá, não me atraiu. Eu gostava de tratar pacientes doentes. Não que não tenha essa parte na plástica, tem a plástica reparadora, mas você não trata paciente doente. Você melhora a autoestima, isso é fantástico, mas é um foco diferente. E eu tive certeza, eu falei, caramba, não é o que eu quero. Não quero cirurgia plástica. Tá vendo como que não adianta você querer escolher, pensar, e eu quero ganhar dinheiro com isso. Poxa, eu quero fazer neurocirurgia, que é top. Quero fazer ortopedia. Você tem que ver se você tolera o dia a dia, se você tolera os defeitos, aquele horário chato que te ligam para resolver emergência, aquele final de semana que você perde, aquela festinha, aquela isso, aquilo, enfim. Cada especialidade tem o seu defeito. E é isso que você tem que ver, então esquece disso, pensa nisso depois, foca em ser um bom médico. É isso que vai fazer a diferença na sua vida, tanto de imediato quanto depois, se caso você opte por fazer uma residência, por fazer uma especialização, você já vai estar fazendo a diferença na sua vida, dos seus pacientes, desde imediatamente assim que saiu da faculdade. Então não foca nisso, na parte financeira, no que dá dinheiro, nada disso, isso não é o importante. É você fazer bem feito, fazer com satisfação, saber o que está fazendo, isso é o mais importante. Conheço alguns especialistas que nunca trabalharam na área que fez especialização, porque não se identificavam, acabaram fazer. Conheço, por exemplo, cirurgião cardíaco que nunca operou depois que saiu da residência, faz CTI e não quis fazer CTI na época. Não, porque eu gosto, acho bonito operar cardíaca e tal. E não foi. Conheço o neuro que faz intensiva, que não trabalha com isso. Conheço o cirurgião que trabalha com parte de nutrologia. Sempre foi atraído por nutrologia, mas cirurgião e fica com isso, esquece isso, gente, esquece.
pensa em se realizar, em fazer bem feito, desde o momento que sai da faculdade. E um dos pontos, o pilar principal para tudo isso é o conhecimento. É você saber atender adequadamente, saber o que fazer nas situações de emergência, principalmente, saber ser um bom médico, fazer o feijão com arroz do dia a dia, saber um pouco de tudo. Você não precisa ser especialista assim que sai, mas saber resolver. Poxa, chega uma asma, eu sei. Chega uma jeca, uma gastroenterite, eu sei resolver. Chega uma ito, caramba, eu sei aqui atuar. Um distúrbio hidroeletrolítico, eu sei. Não preciso esperar o especialista. Chega um suspeito de AVC, caramba, eu já sei que preciso de tomo. Cérebro, tempo é cérebro. Olha que lindo isso. Isso é ser um bom médico, isso é ter satisfação, isso é ter futuro na medicina. Então não fica perguntando, tal profissão, tal especialidade tem futuro? É você que vai ter futuro ou não, não a especialidade. Independente do que você fizer, se você fizer bem feito, tendo conhecimento, gostando, sendo atraído por aquilo, independe se é alguma especialidade ou se não é especialidade alguma, se é fazendo clínica geral, você vai fazer bem feito, você vai ter o seu espaço, vai receber bem por isso, porque muita gente reclama, e realmente a medicina mudou muito nos últimos anos, aumentou muito a quantidade de médicos, tem tudo isso. Só que para quem está atendendo legal, que tem conhecimento, que tem segurança, que sabe o que está fazendo, que trata bem o paciente, que tem empatia, não vai faltar emprego, não vai faltar lugar, você vai se posicionar. Pode ser que no início tenha um pouco mais de dificuldade e para isso entra o network, você tem uma boa relação com os colegas da sua turma, com os veteranos, porque é através desses grupos que você vai conseguir o seu primeiro plantão, seu primeiro local de atendimento. E aí, conforme você for atendendo e mostrando o seu valor, mostrando que você sabe o que está fazendo, que você tem segurança, que você brilha na hora de atender e faz o melhor para o paciente vai reparar isso, a equipe vai reparar isso, seus colegas vão te respeitar e reparar isso. E você vai ser indicado, olha, estão precisando de alguém aqui para um plantão bacana. Poxa, um plantão bacana, vão indicar só pessoas legais, que sabem atender, que sabem o que fazer. Agora, é aquele plantão bucho, é aquele lugar que ninguém quer, é o que vai sobrar se você não tiver esse carisma, se você não tiver esse carinho com o paciente, se você não tiver conhecimento. Conhecimento é que vai fazer a diferença na sua vida, porque você vai estar fazendo a diferença na vida dos seus pacientes. Geralmente é engraçado isso. Eu passei muito por isso no início, quando a gente começa a atender, principalmente você sai mais novo, tal, vai lá atender, a própria equipe fica com um certo, será que esse daí sabe? Por quê? Porque por isso que tem assim aquela coisa assim, é recém-formado. Por quê? Essa insegurança, esse abismo que tem entre você na faculdade e você depois que sai. Não é só a falta de experiência que conta, não é isso. Isso, na verdade, é o mínimo. É essa diferença de você ter que raciocinar para a vida, sendo que você estudou para a prova a vida inteira. E aí, por causa desse abismo, então, quando chega lá um recém-formado, está numa equipe, fica, caramba, será que ele sabe? Será? Então, todo mundo, de maneira geral, com respeito, é claro, mas fica com um certo pé atrás. Porque não te conhece, não sabe se você sabe as condutas, se você está atualizado, se você sabe pôr em prática o seu conhecimento. Então, o que eles fazem? Vão te testar, às vezes, não, será? Vão duvidar. E aí você tem que estar lá, seguro, tranquilo, respeitoso. Isso é importantíssimo, você respeitar a equipe. Isso é fundamental, a gente não faz nada, médico não faz nada sozinho. A gente depende da equipe, depende do enfermeiro, do técnico, da pessoa que está limpando lá o local para você atender, depende de todo mundo. Então, primeira coisa, respeito com a equipe, com todos, isso é fundamental e principalmente porque o foco ali no local do atendimento não é você. Então a gente às vezes de vez em quando ouve, porque o médico chega lá, ele acha que é o... Não, o foco não é você no local de atendimento, o foco é o paciente, é isso que tem que ser pensado, sempre. Fazer o melhor pelo paciente. Então, para isso, você tem que ter uma boa interação com a equipe, respeito mútuo, porque só assim consegue oferecer o melhor para o paciente. E se você não tem segurança para atender, se você não está dominando muito bem, a reação normal nossa é ficar como? Fechado, carrancudo, não deixar que as pessoas se aproximem. Porque você fica inseguro, fala, caramba, se a pessoa chegar perto demais, se eu der abertura, falar, ela perguntar, ela vai ver que eu não sei. Então, o que eu faço? Não respondo palavras curtas, o paciente pergunta alguma coisa, eu não respondo, eu falo sim ou não esclareço, porque se eu começar a dar conversa para ele vai me perguntar mais. No inconsciente a gente pensa isso. E aí que surgem os problemas de você não fazer um bom atendimento, de piorar essa insegurança,
Porque você vai deixar o paciente desconfiado, mais ainda o paciente vai ficar inquieto, ele vai ficar, não, esse doutor aí nem me explicou, por que eu vou tomar esse remédio aqui? Você atende lá o paciente com uma pneumonia, você faz o diagnóstico de pneumonia, estratifica o risco, vê, mas é uma pneumonia de baixo risco. Opa, vamos para casa. E você não explica isso para o paciente, porque você fica meio inseguro, caramba, será que é isso mesmo? Levo, qual que era a dose da levo? Era 500? Não, para pneumonia é sempre 750. E aí você não dá abertura, nem explicar direito, você faz lá a receita, levofloxacina, 750, 1 por dia. Aí o paciente olha aquela receita, você não explicou direito para ele, você ficou com com aquele bloqueio, porque para não ter sua insegurança, para não passar insegurança para o paciente. Ele olha lá, caramba, vou tomar antibiótico, sei que, e nem xarope você não passou, porque xarope para essas coisas é duvidoso. Você pode até passar um expectorante junto, cebrofilina da vida, xarope de guaco, até pode, não faz mal, mas se você não quiser também não está errado. E aí você às vezes não passou, porque você já passou lá já passou o antibiótico, passou a dipirona, o paciente estava tendo dor torácica ou febre, já passou e você não quis passar. Aí o paciente vai olhar aqui e falar, caramba, esse doutor aí, primeiro, ele não me falou o que eu tenho. Me passou esse antibiótico, ele vai lá comprar R$40 uma caixinha de Tavoc, que é o nome comercial do levofloxacina ou do Tamiran. Caramba, não vou comprar esse remédio aí não. Para que eu vou gastar esse dinheiro todo? Nem me falou o que é antibiótico. Então, mas você passou de eu tô com pneumonia e não me falou nada, porque pneumonia para mim é internar. Olha como que começam os problemas, por exemplo, de relação médico-paciente, muitas vezes é assim que acontece. E a própria equipe. Aí olha só, esse mesmo paciente, ele não adere ao tratamento, dali 2 dias ele volta naquele local de atendimento, chega lá com um agravamento da pneumonia, o pessoal da equipe fala, puxa, vê lá a sua receita. Caramba, olha só, esse doutor atendeu, não viu, não resolveu o problema, o paciente voltou muito pior. Olha, e o próprio paciente vai falar isso, eu tive aqui 2 dias atrás, o doutor que me atendeu nem me examinou direito, ou nem falou comigo, nem isso, nem aquilo. Ele não vai falar que não tomou antibiótico, ele vai falar que não funcionou, e para a própria equipe. Então, olha como que a insegurança na hora de atender é meio que uma bola de neve, você se bloqueia, você perde a chance de ter um bom relacionamento com a equipe, perde a chance de ter um bom relacionamento com o paciente, e olha o baita problemão que isso vai dando. Olha o que vai surgindo dali. Agora, pensa, mesma situação, você explicar para o paciente, falar para ele, o senhor vai tomar, levofloxacina, importantíssimo, o senhor está com uma pneumonia, mesmo tomando esse antibiótico, às vezes você passa uma amoxicilina, um exemplo, passou a amoxicilina, 500 miligramas, 3 vezes ao dia, não está errado. Eu não aconselho, eu geralmente acrescento ácido clavulânico, mas enfim, isso tem uma parte. Você passou, não está errado, mas orienta o paciente, fala, olha, em 48 horas, 2 dias, se o senhor não melhorar, ou se antes disso começar a ter febre alta, falta de ar, tosse, mal-estar, calafrio, o senhor volta aqui no pronto atendimento porque esse antibiótico não resolveu, a gente vai precisar trocar. Olha a diferença, o paciente está lá 2 dias tomando e não melhorou nada, fazendo febre, ele volta lá, fala, puxa, eu tive aqui há 2 dias, estou tomando esse antibiótico, tomei certinho, o doutor me explicou certinho, estou seguindo a risca, mas ele me falou também que podia não resolver, que às vezes precisaria trocar o antibiótico, então eu voltei para isso, porque eu não melhorei. Olha a diferença, olha como a segurança ali para atender, olha como você sabendo o que está fazendo, você estabelece uma relação médico-paciente muito melhor, e até para a equipe, ele volta 2 dias depois, você não está lá, e a equipe, ele fala isso para a equipe, fala lá pessoal da enfermagem, porque fala, eu tive aqui esse doutor, poxa, ele me atendeu super bacana, me explicou, me falou, então eu estou voltando porque não melhorei. Eu acho que vai ter que trocar o antibiótico então, né? Olha a diferença. Tudo 0.0 disso tudo é conhecimento. Você ter essa segurança para atender, sabendo dessa diferença entre estudar para a prova e estudar para a vida, porque estudar para a vida é que vai fazer a diferença e aí você vai poder escolher a sua especialidade com mais... Aliás, ser escolhido pela sua especialidade com mais tranquilidade, você vai se desenrolar melhor no que você seguir, então não precisa ficar com receio disso, eu quero escolher alguma coisa que financeiramente, é claro que a gente tem que pensar no lado financeiro, ninguém é hipócrita aqui, a gente tem família para sustentar, todos nós pensamos nisso, sem dúvida alguma, falo muito isso, o médico tem que ser muito bem remunerado, não é porque é melhor que nenhuma outra profissão, de jeito nenhum, não é por isso.
mas todo o sacrifício que a gente faz, 6 anos de faculdade, não para de estudar nunca, vidas na nossa mão todos os dias, todo esse estresse, todo esse empenho que a gente tem que ter um retorno financeiro, porque senão você imagina, você lá se doando, fazendo de coração, ajudando o próximo, realmente resolvendo o problema do paciente, sua família passando necessidade em casa, você vai parar uma hora e falar assim, poxa, eu adoro o que eu estou fazendo, mas eu não posso continuar porque minha família está sofrendo, então não vale a pena me sacrificar, vindo aqui à noite, fazendo plantão à noite, dormindo mal, deixando de ficar com a minha filha, deixando de ficar com a minha esposa, deixando de passar momentos que eu não vou recuperar nunca mais, se eu não tenho um retorno financeiro para isso, se eu não posso pelo menos dar conforto para eles. E aí eu aproveito puxando esse gancho para falar disso, relação família, carreira. Me perguntaram isso, até coloquei. Você tem que ponderar o que você quer para a sua vida, o que você quer para o seu dia a dia, qualidade de vida, isso é você que vai decidir. E que se você estiver sendo bem remunerado para exercer o que você gosta, você pode diminuir o ritmo se for o que você quer. Você não vai precisar ficar dando plantão todos os dias, você não vai precisar se matar todos os dias para ter um retorno financeiro adequado. Esse é o grande ponto. Por isso que nós precisamos brigar sim por bons salários. A gente precisa receber bem sim, para não precisar fazer 24, 36 horas de plantão. Não pode. 36 horas é horrível para você, para sua família. Eventualmente fazer, não tem nada de errado, tá ótimo, pode fazer. Agora isso virar rotina, por quê? Se você recebesse mais naquele plantão, e aí eu começo a puxar, olha só, se você recebe um valor X para ir num plantão ruim, pesado, você tá lá, você faz aquele plantão e emenda 3 plantões, então você recebe 3X para fazer 3 plantões seguidos num lugar ruim, mas que você depende daquele dinheiro. Você faz esses 3 plantões, você não está com a sua família, você não está se atualizando, você não está estudando, você não está revisando, porque não tem como, você vai estar morto, exausto. E aí você não está muito seguro no seu atendimento, mas aquele local é o que sobrou para você, então você está lá, enfim. E vai levando. Você vai sair desse ritmo? Não vai. Você vai ter capacidade de preparar, estudar, se melhorar, se aperfeiçoar, revisar, se atualizar, e aí poder pegar um local que paga 2x, ao invés daquele que paga X, um local melhor, você vai conseguir migrar para esse local melhor? Não vai. Você vai poder brigar por ter um salário melhor? Não vai. E se você consegue dessa forma, tendo conhecimento, tendo segurança, atendendo legal, bacana, você vai atender num local que paga 2x. Quer dizer, você não precisa fazer 24 horas de plantão, você faz 12 e recebe um pouco melhor. E é isso você que vai determinando o seu conhecimento, você tendo essa empatia, você desenrolando, brilhando nos atendimentos, as chances de você pegar locais melhores vão aumentar muito. Então, dessa forma você consegue trabalhar um pouco menos. Então, a gente tem sim que brigar, que não aceitar remunerações baixas, ruins, porque aqui está aquele sacrifício, a gente está lidando com vidas. Olha a importância disso. O foco não é o dinheiro, sem dúvida alguma que não é, e sim fazer com prazer aquilo que a gente se propõe. Mas tem que ter o retorno financeiro, tem que ter essa parte, você tem que poder oferecer para a sua família um conforto. E isso, graças a Deus, se a gente comparar. E aí, eu puxo outra coisa aqui, né? Muita gente, a medicina não é mais igual antes. Não é. Mas garanto que é melhor ainda do que muita outra profissão, muitas outras áreas. São muito mais difíceis de você conseguir um bom posicionamento, de você conseguir um bom salário. Na medicina você consegue isso. Não vai ficar rico, hoje não fica mais rico, milionário com a medicina, não vai, mas ter um conforto, dar um conforto para a sua família, você vai, com certeza, e principalmente se você for bom no que você se propuser a fazer. Se você está lá atendendo numa emergência, se você está num PSF, num UBS, sabendo o que está fazendo, atendendo certinho o seu paciente, você vai. E você recebendo melhor, você concilia a questão família, trabalho, da forma que você quiser. Agora, aí que está. Se você estiver recebendo razoavelmente bem, lugares bacanas, legais que você está atendendo, você tem essa opção, você consegue isso. Escolher, não, eu não quero, aqui não vou pegar um plantão a mais, porque já estou recebendo ok, quero uma qualidade de vida melhor. Agora, se você está naquela bola de neve, locais ruins, recebendo mal, pagando mal, e você lá, mas você também não tem capacidade para assumir um lugar melhor, porque não tem conhecimento, enfim, você está naquela bola de neve, você fica sem opção. Você não recebe tão bem, você recebe relativamente bem porque você faz um monte de plantão, trabalha igual louco e você fica dependente daquilo. E aí você não tem opção.
de desacelerar para poder ficar com a família, se for o que você quer, você fica naquele ciclo. Infelizmente isso acontece bastante. Então tem que ter tudo um meio termo, mas falo para vocês e garanto, a base de tudo, o começo de tudo é ter conhecimento, ter segurança, conseguir ir se atualizando, estudando, isso é que vai fazer a diferença. E estudar para a prática, para resolver o problema dos pacientes, para estar ali de frente, fazendo, desenrolando as coisas. E não para a prova, não é a residência, não é o título, não é o currículo que vai te trazer essas coisas. Não é. Não é você ter o certificado disso ou daquilo. Pós-graduação, por fazer uma pós-graduação simplesmente para ter o título, não vale a pena. Agora, se você faz uma pós-graduação numa área que você já está atuando, você trabalha lá no PSF, ou trabalha dependendo do local, está trabalhando numa parte de psiquiatria, por exemplo, e vai fazer uma pós de psiquiatria, sendo que você já está naquele... Aí sim, aí você está querendo complementar o seu ensino e não simplesmente o título, aí tudo bem. Agora, fazer preciso fazer uma pós-graduação, preciso, porque senão eu não vou ser bom médico. Esquece isso, esquece. O conhecimento é que vai te fazer ser diferente. E sabe uma coisa incrível? Incrível. O conhecimento ninguém tira de você. Ninguém pode mudar você de lugar de trabalho, pode faltar coisa no seu trabalho, pode você precisar mudar de cidade. O conhecimento é seu, você leva ele para onde quiser, você se adapta em qualquer local que você estiver atendendo. Agora, se você não tem o conhecimento, realmente você fica querendo aquele local onde não tem estrutura, onde você não tem um desfibrilador. Olha que louco, mas é. Por quê? Se tiver, você tem que saber usar e você não sabe. Então você vai querer aquele local que não tem, que a estrutura é ruim, que não tem um exame para fazer. Por quê? Porque eu não sei olhar exame. Eu não sei se vai ajudar, então é melhor nem ter o exame. Eu prefiro fazer um lugar que não tem eletro, porque eu não sei olhar um eletro. E aí você não vai melhorar nunca. Essa que é a grande questão. E o contrário também vale. Não, eu não quero pegar aquele lugar que não tem eletro, eu sei ver eletro, eu sei que eu posso oferecer um atendimento muito melhor para o meu paciente onde tem eletro, onde tem desfibrilador, onde eu posso fazer uma cardioversão, se chegar um ataque supra, um ataque ventricular, paciente instável, vou cardioverter. Olha a diferença, olha como que é você que faz a diferença. E esse conhecimento ninguém vai tirar de você. Ninguém tira o seu conhecimento. E mais um detalhe, independe se você fez pós-graduação, se você fez residência, se você fez uma faculdade pública, se você fez uma faculdade privada, se você formou no exterior, se você tem conhecimento, acabou. Isso tudo ninguém vai te perguntar, isso não vai valer de nada. Nada. O diploma da sua faculdade não vai valer nada. Tem que ter o diploma, porque senão você não pode ser médico, mas da onde é a faculdade, não vale de nada. Se você fez residência, se você fez pós-graduação, não vale de nada. O que conta? O que vale? O seu conhecimento. Isso você vai levar para o resto da sua vida e vai fazer a diferença na vida dos seus pacientes, e é assim que você vai fazer a diferença na sua vida. Pensem isso para sempre. Se você estiver fazendo a diferença na vida dos seus pacientes, como que você vai fazer isso? Tendo empatia e conhecimento. Se você fizer a diferença na vida dos seus pacientes, pode ter certeza que vai estar fazendo a diferença na sua vida. E é só com conhecimento que você vai fazer isso. E não é com título, não é com onde você formou, não é com isso, com aquilo, não é nada. Tem um colega meu que a gente morou junto na faculdade aqui durante 3 anos. Ele morava na República, eu morava em República, uma República velha, caindo aos pedaços. Enfim, a gente morou junto. Ele está hoje nos Estados Unidos, uma pessoa fantástica, de um conhecimento absurdo. Foi para lá, revalidou o diploma dele lá, está lá muito bem, feliz da vida, está num estado extremamente frio. Me mandou uma mensagem semana passada, menos 30 graus, neve abundante lá, um frio absurdo. Está no estado Montana, lá no norte, quase na divisa com o Canadá. Está feliz da vida lá e conta que ele fez faculdade no Brasil? Não. Conta o conhecimento que ele tem, conseguiu um emprego top lá num hospital bacana. Lá tem uma live que está lá para baixo no IGTV que eu fiz com ele aqui, chama Augusto. Lá eles, você a hora que termina, ele me contou na live inclusive, vamos falar assim, você se candidata e fala, olha, eu estou aqui disponível para trabalhar. Ele não fez residência, na verdade fez de clínica médica lá, que senão, que lá é um pouquinho diferente, todo mundo tem que fazer residência de clínica médica para poder atuar ou de alguma especialidade, enfim. Ele era intensivista aqui, ele tinha feito UTI aqui, mas ele foi para lá, ele já está com 40 e poucos anos, acabou de revalidar o ano passado, então ele falou, não vou fazer mais nada, vou trabalhar de clínico geral.
e colocou à disposição. E foi vendo, foi nas entrevistas. Por que contrataram ele? Pelo conhecimento. Não é porque é brasileiro. A UTI que ele fez aqui, o título, não vale de nada lá. Conta o que ele fez lá. Ele fez lá uma faculdade que não é as mais tops, por questões financeiras e tudo mais. Fez uma faculdade ok, um brasileiro. E está super bem lá. Está super bem. Por quê? Porque ele manja muito. Tem conhecimento, tem empatia, é uma pessoa muito bacana, divertido, ele é engraçado, a gente dava muita risada com ele. Um cara fantástico, que está muito bem. Por quê? Porque levou conhecimento. Mudou de país, está em outro local. Ele fez em Connecticut, perto de Nova York. Ele está do outro lado dos Estados Unidos, quer dizer, mudou o lugar, independe. Ele leva o conhecimento, isso ninguém tira dele, ninguém. Então, pensem com carinho nisso. Esse conhecimento vocês vão levar para a vida. Foquem no conhecimento para o dia a dia, para a prática. Tem que tirar tem que tirar nota na prova? Tem, porque senão você não pega o diploma. Tem que estudar aquele rodapé? Puxa, infelizmente tem. Isso também não dá para chutar o balde e falar, não quero saber mais de rodapé, para com isso. Não dá, porque você não vai tirar nota. Mas não deixa de estudar para a vida. E ninguém vai fazer isso por você, é você que tem que fazer. Então também não adianta ficar se lamentando, meu Deus, a aula EAD da minha faculdade está horrível, eu não estou tendo prática, eu não estou tendo aula EAD. Corre atrás. Ninguém vai correr atrás para você, ninguém vai pegar na sua mão assim e colocar na sua cabeça aquele conteúdo se você não for buscar. E aí busca conteúdos que façam isso com você, que te mostre o caminho, que pega na sua mão, que fala, olha, estuda esse assunto dessa forma, que é mais fácil, mais prático. Poxa, tem um monte de aula live no YouTube, bacana para você ter um norte, para você direcionar, para você animar com a medicina, que vale a pena, com certeza vale a pena. Não é nem um pouco fácil, mas vale a pena, desde que você tenha conhecimento, confiança. Então é isso aí, pessoal. Acho que deixa eu ver aqui. Eu até separei algumas coisas a mais que eu queria para falar. Acho que eu falei tudo. Recém-formados. Isso aí. Acabei falando tudo. Vou deixar um feed aqui. Vou fazer uma pose aqui, colocar o feed para você colocar. Eu vou deixar no meu. Vou postar esse feed no meu para você deixar o seu comentário. O que você mais gostou? Deixa alguma pergunta, alguma dúvida. Eu vou responder para vocês também lá. Deixa o que você achou demais, assim, que para você valeu a pena. Marca seu amigo, traz ele para cá, faz ele assistir essa live, que eu acho que vai ajudar ele bastante. Esse tipo de conversa a gente não tem, infelizmente, não tem na faculdade. Então, manda para os amigos. Quem compartilha no seu story também, põe o @médico na prática prevê. Então, eu vou fazer aqui, para vocês compartilharem. Vamos lá. Isso aí, pessoal. Deixa eu até fazer um print também. Se bem que eu vou ter que apertar os dois, eu vou ter que só olhar aqui. Pronto, fiz aqui pra gente... E lembrando, segunda-feira ao live imperdível, insuficiência cardíaca, para você entender um tema brilhante que é a insuficiência cardíaca. Eu vou fazer 2 lives segunda-feira. À noite, ao live, para falar de insuficiência cardíaca. E à tarde, às 14h07, eu vou falar dos principais erros na hora de atender um paciente com insuficiência cardíaca. Então, não percam, já coloca aí, já deixa ativado, já põe no despertador. 14h07, segunda-feira, vamos falar dos principais erros na hora de atender paciente com insuficiência cardíaca. E à noite, às 20h27, horário de Brasília, ao live imperdível de insuficiência cardíaca. Não perde, que vai fazer assim na sua cabeça para você entender um dos assuntos importantíssimos e vai servir de raciocínio clínico de base para vários outros assuntos relacionados com a parte cardíaca, tá? Então não percam, 20h27 e à tarde, 14h07, a gente falar de principais erros na hora de atender paciente com insuficiência cardíaca. Tá bom, pessoal? Brigadão a presença de todo mundo, um grande abraço para vocês todos, um final de semana brilhante aí para todos nós. Nos vemos na próxima live ou ao live. Um abração.